A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos no livro de Josué, o qual continuou o chamado, depois que o Senhor levou Moisés. Que eu e você façam o chamado do Senhor. Que eu e você obedeça para estar na presença dEle. Independente das dificuldades, das lutas que aparecem. Mas o Senhor só tem o melhor para nós. Ele não tem culpa das lutas. Existe hora que Ele nos prova, mas para depois aprovar. Amém? Hoje vamos falar de Josué 10, do 16 ao 30, onde o tema é: seja valente na presença de Deus. Ontem sabemos que Josué subiu para pelejar, ajudar aquela cidade que tinha feito aliança com ele, e os reis se juntaram para destruir aquela cidade. Mas Josué era um homem de palavra, foi com os israelitas e destruiu, e deu vitória àquela cidade. Hoje a gente vai ver o agir de Deus na vida daqueles reis que se juntaram tudinho para ficar contra aquela cidade por conta que tinha aliança com os israelitas. Deus é justo. Deus sabe onde está a injustiça. Ele não compactua com injustiça. Lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, ele diz que ele não tem o culpado por inocente. E a gente vai ver as atitudes de Josué, a presença de Deus na vida de Josué. O tema é: seja valente na presença de Deus. Não pare de orar, não pare de lutar, não pare de sonhar, não pare de louvar, não pare de ler a Bíblia e não pare de jejuar. Porque aí é ser valente de Deus. Na hora certa a vitória chega. Amém? Josué 10, a partir do 16. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maqueda. Esses 5 reis faziam parte daquelas 5 nações que se juntaram para destruir aquela cidade porque fez aliança com Josué. E Josué foi lá, por ordem do Senhor, para agir. Mas foram descobertos e Josué ficou sabendo que estava escondido lá. Josué ficou sabendo onde eles estavam escondidos. Sabe por quê? Porque servo de Deus não fica enganado. Deus mostra. Além de mostrar, ainda dá estratégia. Louvado seja Deus. Então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e põem algumas guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficaram para trás. Não deixe que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para seres mortos. Veja que Josué estava dando orientação. Mandou trancar aquele jeito naquela caverna para destruir o mal, porque o Senhor deu estratégia. Porque o Senhor disse que ele fosse, que era com ele. O povo de Deus, quando está na presença de Deus com seriedade, são valentes. Pode ser no trabalho, na igreja, na faculdade. Seja valente. Na direção de Deus. Não com piada, com pornografia, ou dando resposta a chefe. Não, não é por aí. Ser valente em oração. Ser valente obedecendo a Deus. Ser valente dando testemunho onde chega. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro da sua cidade, protegidos por uma muralha. Veja que ali Josué agiu com todo aquele povo de Israel. Porque quando se está na direção de Deus é valente. Quando se está na direção de Deus, o Senhor dá orientação, o Senhor abençoa, protege e manda anjos para ajudar. Então, todos os soldados de Israel voltaram, são os salvos para o acampamento de Maquedá. Veja que a Bíblia diz que eles voltaram são e salvos. Porque aquele que está com Deus, Deus não permite que mal chegue a ele. Onde Josué estava, ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Sabe por que ninguém tinha coragem de afrontar os israelitas? Porque eles estavam na direção de Deus. Porque Josué estava obedecendo Deus. Porque eles tinham comunhão com Deus. Porque quando se desvia,
quando desobedece a Deus e quando faz atalhos, aí as consequências vêm. Mas se o povo não tinha coragem, é porque Deus estava como um grande na vida deles. Depois Josué disse, tirem as pedras da entrada da caverna e traga aqui os 5 reis. Veja que primeiro ele mandou colocar as pedras, porque tudo tem um tempo determinado para se agir. A gente age na direção de Deus com calma e com prudência, não é de imediato. Cada situação a cada tempo, obedeça o Senhor e fique na posição que Ele quer, para Ele te instruir. Isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jamuté, Laquis e Egrom, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele, vem aqui e põe os pés no pescoço destes reis, e eles fizeram isso. Querendo ou não, nos choca, né? Porque era uma guerra, era um massacre, mas fazia parte da época. Aí hoje eu não me assusto quando eu vejo esse país da terra do Senhor em guerra, que está na Bíblia. Mas a nossa guerra é contra o espírito e contra a carne. Não é com o inimigo para matar e destruir. A nossa guerra a gente vai na palavra, orando, louvando, jejuando. E Deus é que pega no pescoço de cada um e age. Aquele que te persegue, que te calunia, que te massacra, Deus está vendo. Seja um Josué, faz o que Deus quer e fica na posição que Ele quer. Aí Josué disse, não tenha medo, não perca a coragem, seja forte e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. O que Josué disse aqui, Deus disse para mim e para você, não tenha medo. Seja forte, seja corajosa, porque todos os inimigos, Deus vence. Deus sabe trabalhar, Deus enfraquece. Mas para a gente ser forte e corajosos, a gente tem que obedecer. A gente tem que ser valente de Deus em oração, em comunhão com Ele. Aí sim, ficamos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraca, é que é forte. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até anoitecer. Deus era com Josué em toda situação. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Josué obedecia. Josué estava na direção de Deus. E os inimigos caíam por terra. Porque hoje o Senhor envia a meu teu respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. E nada nos atingirá. Se a gente for um Josué do Senhor. Aí ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos potes e jogados na caverna onde se havia escondido. E puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Sabe o que me chama a atenção? É que a caverna que eles tinham se escondido, depois Josué mandou tirar eles, eles foram mortos e voltaram para a caverna, como defunto. Porque a Bíblia diz, quem faz suas covas nela cai. Deus é justo. Deus é poderoso. Lembra de Daniel? Que aqueles homens queriam atacar ele e arrumaram uma situação para o rei. Mas ele passou a noite com os leões e os leões não tocaram nele. Mas de manhã, quando o rei mandou tirar Daniel, que representa o rei dos reis e o senhor dos senhores, quem foi jogado na cova? Foi aqueles homens e seus familiares. E a Bíblia diz que antes de ele chegar no fundo, os leões já estraçalharam. Quem faz suas covas nela cai. Os reis criaram situações para aquele povo que estava com Josué com aliança, acabar sendo destruído ele e seu povo. E foram mortos, e onde se esconderam foram enterrados. Deus é justo. Ninguém se esconde da justiça de Deus. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maqueda, matou o rei de todos os moradores da cidade, ninguém ficou vivo. Ele fez com que o rei de Maqueda, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. O 29 diz, em seguida Josué e seu exército foram de Maqueda até a cidade de Líbana e atacaram. O Senhor Deus também deu ao israelita a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram como
o rei de Líbano, o mesmo que eu havia feito com o rei de Jericó. Onde eles chegavam, eles eram vitoriosos. Mas porque o segredo é que eles estavam com Deus, na posição que o Senhor queria. Que eu e você esteja na posição que o Senhor quer. Porque a gente estando na posição que o Senhor quer, a gente é valente. Na presença do Senhor, a gente somos mais do que vencedor. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.